Ensinos. E hoje a gente tem um encontro muito especial, que é o encontro sobre espiritualidade e saúde, que vai ser ministrada pelo professor e doutor Júlio César Adam. Então, inicialmente, eu quero passar o currículo imenso, gigantesco do professor. Eu selecionei algumas partes, mas quem quiser se aprofundar, currículo impecável. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Então, o professor Júlio César, ele é graduado em Teologia pela Faculdade da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo. Fez doutorado em Teologia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Também fez pós-doutorados na PUC, na Universidade de Hamburgo. Ele é professor adjunto da Teologia Prática na Faculdade de São Leopoldo. É professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciências das Religiões, da UFPB. Coordenador dos grupos de pesquisa Espiritualidade, Religião Vivida e Teologia Prática, e Igreja e Mídia. Ele também é diretor do Centro de Recursos Litúrgicos e da revista TR Online. Ele também é pró-reitor de pós-graduação em pesquisa das faculdades. É coordenador do programa de pós-graduação em Teologia da Faculdade EST. E também foi membro do Conselho Científico da ANPCR. E, além de outras coisas, ele faz muita investigação nas áreas de teologia prática, liturgia, homilética, espiritualidade e linguagem religiosa. Tem estudos sobre mídia, cinema, religião vivida e comportamento religioso juvenil. Então, um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu, Suzana e pessoal. Eu fico muito honrado com esse convite, que foi mediado aí por uma professora que nós temos em comum, que é também minha professora de exercício de inglês. Então, fico muito feliz de estar aqui com você, com esse convite tão especial. Realmente, o tema da espiritualidade tem se tornado um tema muito relevante. Nós vamos falar um pouco disso, porque dessa relevância, esse interesse tão grande pela espiritualidade. E é interessante que áreas que antigamente não se interessavam muito por esse tema, como a área da saúde, a área da educação, elas começam cada vez mais hoje a se interessar pela espiritualidade. Então, também vou trazer vários dados aí mostrando, não vou trazer dados em si, mas alguns exemplos de artigos de uma imensidão de produção que tem acontecido nos últimos tempos, justamente fazendo essa relação entre espiritualidade e saúde. E o que eu vou tentar aqui hoje trazer para vocês é um pouco tentar localizar o que afinal de contas é espiritualidade e depois mostrar por que a saúde, na minha percepção, aí vindo da teologia, das ciências da religião, por que começa a se interessar cada vez mais por esse tema, por que esse tema se torna tão relevante na atualidade. Eu tenho como projetar aqui, Suzana? Sim, consegue. Só em compartilhar. Isso é aqui em cima. Normalmente está num canto superior. Compartilhar. Aqui, compartilhar. Aí só vocês têm que me dizer se vocês estão vendo. Sim, agora sim. Só ele não está em tela cheia ainda. Agora sim, não tá... Perfeito. Agora sim? Beleza. Então, essa foto é uma das tantas fotos que a gente consegue quando a gente busca pela palavra espiritualidade. E ela, eu acho que ajuda bastante a dizer o que é espiritualidade. Primeiro, uma pessoa fazendo um exercício, aparentemente um exercício de espiritualidade, mas não num lugar convencional, o que a espiritualidade pretende, né? Não necessariamente sempre lá num lugar no meio da natureza, mas a espiritualidade é algo que está onde tem gente, né? Onde está o ser humano. Independente do local, ela não deixa a gente, né? A espiritualidade está ali. E espiritualidade, se a gente fosse traduzir para o português,
usar um termo em português realmente para dizer o que espiritualidade é, provavelmente a gente diria algo como respiralidade ou respiração, simplesmente, porque a palavra espiritualidade ela vem de uma palavra grega chamada pneumáticos, que vai significar o ar, a respiração, o vento, o sopro. Não é por acaso que vocês aí da saúde vão denominar os pulmões ou a pneumonia, todo tem a ver com esse lugar de respiração. Então, espiritualidade, e isso já é uma primeira aproximação do conceito, tem a ver com respirar, com estar vivo, ou ter o necessário para poder viver, de realmente respirar com tudo aquilo que uma vida precisa respirar para viver. Então, segure essa primeira ideia aí. Então, nós vamos trabalhar um pouco a perspectiva de tentar definir o termo e também, aí, como eu disse, estabelecer uma relação com saúde. Muito com essa pergunta que vocês trazem e criaram a Liga justamente para pensar essa perspectiva. Então, tentar justamente achar pontos de conexão e vocês vão perceber que existem muitos pontos de conexão. É interessante quando a gente olha esse... Eu sei hoje que não é exatamente uma definição da Organização Mundial de Saúde, mas um estudo que a Organização Mundial de Saúde tem feito de tentar incluir na definição a dimensão da espiritualidade. Então, a OMS vai entender saúde não meramente como a ausência de doença e enfermidade, mas como um estado dinâmico de bem-estar mental, físico e social. E existe essa provocação aí desde 98 de incluir o espiritual. E o que é um indício já desse interesse cada vez maior por esse conceito, por essa dimensão do ser humano, essa dimensão da vida, essa dimensão da respiração, essa dimensão do espiritual. Então, isso não está sacramentado assim como uma das dimensões, mas ela já circula muito. E os estudos e iniciativas aí cada vez mais têm aproximado esse conceito dessas outras dimensões como algo que vai fazer parte da saúde do ser humano. Aqui no Brasil, a gente está vendo agora recentemente um comitê que vai estudar exatamente espiritualidade na relação com a saúde. Vocês mesmos, com a Liga, trazendo o tema da espiritualidade para dentro do curso da saúde, da medicina. Então, são indícios muito interessantes desse algo mais. Então, as pessoas têm buscado essa dimensão de alguma forma, mesmo que a OMS ainda não inclua lá, tanto quanto eu sei, né? Mas o tema está beliscando ali, né? Ele está em torno dessa necessidade de pensar a saúde como esse estado dinâmico de bem-estar, também incluindo essa dimensão. Se vocês olham essas imagens aqui, como essa imagem que é muito conhecida no Brasil, né? uma missa ou um culto religioso, se a gente perguntar para a maioria das pessoas o que é espiritualidade, elas vão remeter para essa foto. Espiritualidade é religiosidade, tem a ver com religião. E é verdade isso, a espiritualidade ela tem a ver muito com religião, mas aqui tem uma limitação na compreensão, porque nos estudos sobre espiritualidade que eu tenho feito junto com vários outros colegas, a gente se dá conta que a religião, a religiosidade, nada mais é do que uma expressão da espiritualidade. Guardem isso. A religião, a religiosidade é uma forma de viver a espiritualidade, mas não é toda a espiritualidade. Ela é uma expressão da espiritualidade. Espiritualidade, se é essa ideia da respiração da vida, aquilo que faz um ser humano estar vivo, não só fisicamente, mas em toda a sua amplitude, é
é algo maior. Então, espiritualidade é algo maior do que apenas religião e religiosidade. Se a gente olha essa imagem aí, que pode ser uma aula ou uma reunião de um grupo de trabalho, geralmente as pessoas vão dizer aqui não tem espiritualidade. E será que não? Então, a ideia é pensar que nessa reunião aqui tem tanta espiritualidade quanto naquela lá de cima. Tanto quanto, ou em alguns casos, talvez muito mais do que aquela dimensão ali em cima, da igreja, da religião. Para algumas pessoas, talvez a espiritualidade vai estar muito mais no seu trabalho, no trabalho em equipe, nas relações, do que num evento religioso, por exemplo. Talvez muitos de vocês é exatamente esse o caso. Ou nessa foto, né, nos afetos, na troca, nas relações de amizade, de parceria, de coleguismo. Outras pessoas vão dizer que na balada não tem nada de espiritualidade, né? E é pura espiritualidade, porque aqui está o corpo, está os desejos, a relação, a música, a dança. Então, ali também tem espiritualidade. E é exatamente essa ideia que eu quero tensionar aqui com vocês, de sair um pouco de alguns quadradinhos e ampliar. A foto que apareceu anterior, então, uma pessoa meditando, orando, ou lendo um texto sagrado. Então, todo mundo diz, aqui é espiritualidade, e às vezes restringe a isso, né? Isso é espiritualidade. Mas a espiritualidade é caminhar também, se exercitar, ir na academia, ter o contato com a terra, com as plantas, com a natureza em si, né? Todos os contatos com o mar, com a floresta, com a montanha, com o rio, com a chuva, com o sol. Então, todas essas, as dimensões mais da relação com a natureza, são carregadas de espiritualidade. E aí talvez alguns digam, não, mas dirigir o carro ou lavar a louça, aqui absolutamente não tem nada de espiritualidade. E os estudos vão dizer, não, aí tem, porque onde tem ser humano, tem respiração, tem um sopro de vida, tem algo mais que dá sentido para a vida, e ali está a espiritualidade. Ou numa aula como essa aqui, ali também é um espaço de espiritualidade. Mas o que, afinal de contas, é isso que a gente chama espiritualidade? Essa respiralidade, ou essa respiração, o que afinal é isso? Tem um antropólogo chamado André Drogers, ele é um antropólogo holandês, ele foi professor na Faculdade Zeste, ali onde eu sou professor hoje, em São Leopoldo, vizinha da Unicinos. E o André Drogers, ele escreveu um artigo que é muito interessante. O artigo se chama Espiritualidade, um problema de definição. E ele diz que definir espiritualidade é mais ou menos como comer sopa com garfo. A gente nunca termina e fica o tempo todo com fome. Esse é o grande desafio. A gente não consegue pegar exatamente o que é isso que a gente chama de espiritualidade. O que perpassa todas essas fotos aqui que a gente chama de espiritualidade. Então, a gente vai estar sempre comendo a sopa com um garfo, você vai pegando um pouquinho, entendendo um pouquinho, classificando um pouquinho, identificando um pouco, mas nunca consegue identificar totalmente a espiritualidade. Por que isso, pessoal? Por que é tão complexo a espiritualidade? Aí o antropólogo, o Drogers, vai dizer porque a espiritualidade tem a ver absolutamente com o humano. E o humano é complexo, o humano é diverso, você não consegue enquadrar o ser humano numa caixinha simplesmente como uma compreensão. Não existe a possibilidade, a gente se ilude com isso na ciência, né, de definir o ser humano, mas a gente sabe ao mesmo tempo que qualquer definição que a gente faz do humano escapa. O humano sempre vai além daquilo que a gente consegue dizer. E a espiritualidade, ela é, por excelência, essa dimensão que extrapola, que é o próprio de cada um, é única em cada pessoa. Então, ele vai dizer, o Drogers, espiritualidade tem a ver com atitude, com experiência, com comportamento. Por isso, a gente não consegue formular a sua essência, né? Então,
é as nossas atitudes, os nossos valores, a experiência que nós fizemos na vida com outras pessoas, com as nossas escolhas, com aquilo que está dentro de nós, mas com aquilo que vem de fora de nós, o jeito que a gente vai se comportando diante da vida, diante das necessidades e das decisões. Então, ali está a espiritualidade, isso vai ser único para cada pessoa. Podemos dizer também que tem a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vivencia, com aquilo que a gente expressa, com o valor que a gente dá para as coisas, né? Assim é que, para alguns de nós, talvez fazer uma viagem para um determinado lugar significa uma coisa, para uma outra pessoa ela vai para o mesmo lugar e significa totalmente outra coisa, né? Uma pessoa que a gente encontra talvez chama a atenção da gente, mas fica por isso. Outra pessoa encontra essa mesma pessoa e se apaixona e quer viver com ela para o resto da vida. Então, exatamente aqui entra esse algo mais do ser humano, essa dimensão que alimenta a vida não só fisicamente, mas também nas questões emocionais, relacionais, mentais, né? Nessa dimensão maior, realmente pensando aquela ideia da respiração que vai ocupando todos os lugares. Então, por isso, não é fácil teorizar, dizer o que é. Ela inclui espiritualidade, tem a ver com conceitos positivos, como significado, propósito, conexão, paz de espírito, bem-estar pessoal, inclusive com felicidade, mas ela é mais do que isso, né? Ela não se resume a isso, não é sinônimo. Então, dizer espiritualidade é igual paz de espírito, ou espiritualidade é igual bem-estar, ou igual felicidade, em parte sim, mas em parte não, porque a espiritualidade ainda é além disso, né? Eu tenho entendido cada vez mais nas pesquisas feitas que a espiritualidade ela está na base do humano, assim, aquilo que nos caracteriza mais essencialmente, profundamente na nossa humanidade. E quando a gente toca essa dimensão da espiritualidade, a gente vai conseguir, de alguma forma, desenvolver ou expressar significado, propósito, conexão. Então, essas palavras que aparecem aqui, esses conceitos positivos que a psicologia valoriza muito e que representam saúde para a pessoa, nos estudos de espiritualidade, eles têm muito mais a ver como um resultado, é uma consequência da espiritualidade. E aí a gente vê a importância desse conceito que vocês estão escolhendo aí para trabalhar na relação com a saúde. E aqui uma definição, então, tentando conceituar isso que eu estou falando, quando eu mostrei a igreja lá e disse isso aqui é uma expressão da espiritualidade, não é toda a espiritualidade, tem a ver exatamente com esse segundo ponto aqui, espiritualidade é maior que religião. A gente pode dizer hoje, sem medo de errar, até comer um pouco da sopa ali, mesmo que seja com garfo, dizer que a espiritualidade é algo humano. E a religião é algo cultural. A espiritualidade, ela está no ser humano. A gente nasce com espiritualidade, é uma dimensão do humano. A religião é a forma como eu vou aprender a expressar, a vestir a minha espiritualidade, a dar forma para ela, a dar o nome para aquilo que a espiritualidade que já está em mim pulsa. A gente poderia dizer que a mesma coisa acontece com a linguagem. O ser humano nasce já com linguagem, é algo natural do ser humano. O ser humano vai se comunicar, independente do idioma onde ele está inserido, ele vai comunicar porque a linguagem já está no ser humano. A língua que nós vamos falar, no nosso caso aqui, a maioria falamos português, isso a gente aprende. Isso é cultural, é algo que vem de fora para dentro. A espiritualidade vem de dentro para fora, já está lá. Então, vocês
aí no que vocês estão estudando, olha a importância de entender nessa perspectiva. Aquela pessoa que vem buscar um atendimento para a sua saúde ou para prevenir a doença ou ter qualidade de vida realmente, ela já traz a espiritualidade já está nela, mesmo que ela não tenha uma religião, que ela seja uma pessoa que se diga ateia, ou se ela, independente da religião que ela tem ou não tem, agnóstica, não importa, essa pessoa ela já traz essa dimensão profunda do ser humano, porque ela é humana. E não dá para separar isso do ser humano. Então, o ser humano sem espiritualidade seria tão estranho quanto um ser humano sem corpo. Ele não seria um ser humano, ou estaria morto, alguma coisa assim, porque o ser humano vivo, o ser que respira, ele é tudo isso, né? Ele é essas dimensões. A gente pode pensar a dimensão física, a dimensão mental, cognitiva, a dimensão sensorial dos sentidos, a dimensão das emoções, e, por fim, a dimensão espiritual. Então, quanto mais a gente, do físico até o espiritual, mais é difícil de visualizar. Então, o físico a gente consegue localizar, a gente consegue pegar, palpar, já a dimensão sensorial já não é tanto assim, a dimensão emocional já muda muito. A gente tenta entender as emoções, mas a gente percebe que a gente não consegue pegar ela, né? Não consegue pegar o medo, não consegue pegar a raiva, está ali, mas é algo fluido, né? E a dimensão espiritual, então, ela vai ser mais difícil da gente captar, mas ela está lá, está em nós. E depois eu vou tentar exatamente dizer o que é esse algo que está lá e que às vezes é difícil da gente entender. Para nós aqui é muito importante entender, então, mas afinal de contas, qual é a diferença de religião e de religiosidade? A religião é algo cultural, é algo inventado, a gente pode dizer, e com isso eu não estou desrespeitando a religião. Eu trabalho com religião, sou o pesquisador da área da religião e sigo religião também, então eu não quero de forma alguma desrespeitar, mas a religião é uma construção cultural, uma construção humana. Ela é um conjunto de valores, de crenças, de códigos, de verdades, um conjunto de ritos, de tradições, de livros sagrados, algumas têm, outras não têm, de líderes que vão conduzir esses rituais ou aproximar as pessoas. Existe na religião uma ideia de uma figura transcendente, um Deus, ou um divino, um sagrado, né? Então, uma figura maior, que está além de tudo que a gente consegue entender. E todas as religiões trabalham com essas categorias, né? Isso aqui é uma tentativa de colocar a compreensão, que também não é fácil, né, de o que é isso que os humanos fazem e que a gente chama de religião. É uma forma a palavra vem do verbo latino religare, então é um jeito de ligar algo que está desconectado, e justamente nessa dimensão de algo maior, né? Então o ser humano precisa conectar com isso. As religiões orientais, como o budismo, por exemplo, algumas correntes, as principais correntes, não têm nem mesmo uma ideia de Deus ou de um divino, eles têm muito mais a ideia de uma verdade absoluta, uma realidade plena, né? Então, para o budismo, o nirvana, por exemplo, é atingir um estado de profunda e plena conexão com tudo que existe, né? Então, não tem a ideia de Deus. Às vezes, nós aqui no Ocidente, a gente fica muito com essa ideia do Deus cristão, judeu, judaico, né, e do islamismo. Então, a gente tem muito presente essa religião como ligada a uma figura divina, mas nem todas as expressões religiosas são assim.
as religiões indígenas, que são muitas, né? As religiosidades, a gente pode dizer, dos povos indígenas do Brasil, às vezes não tem uma figura divina, ou tem mais figuras divinas, ou tem também uma ideia muito mais de você estar conectado à natureza, né? Então, recentemente eu estava lendo do Ailton Krenak, esse indígena que faz parte da Academia Brasileira de Letra. É muito interessante que ele fala do rio, o Rio Doce, lá do Espírito Santo, como o avô. Então, é um ancestral, faz parte. Você vem da natureza, você volta para a natureza, você está integrado em algo maior. Então, lembra bastante essas tradições mais orientais que têm ideias bastante diferentes daquilo que a gente, dentro de uma religião como o cristianismo, entende como religião, como Deus, como sagrado. Qual é a diferença de religião e religiosidade? A religiosidade, enquanto a religião ela é muito mais estruturada, fixada, ela está muito preocupada com o que é certo, o que é errado, né? Tem todo um código de regras para dizer o que é e o que não é a religião. E por isso as religiões acabam também brigando muito entre elas, né? Porque cada uma quer dizer que está mais certa que a outra. A religiosidade é uma forma muito mais fluida, muito mais vivenciada. Então, é o jeito que as pessoas vivem a religião. A religiosidade ela é muito mais espontânea, mais livre, dinâmica. Então, uma pessoa, por exemplo, no Brasil isso é muito comum, né? A pessoa, ela se diz cristã, ela tem no seu carro lá um crucifixo, um rosário pendurado com uma cruz, mas ela tem, ao mesmo tempo, um Buda lá, às vezes colocado no carro em algum lugar, porque o Buda traz boas energias, e de repente ela tem também umas pedras, porque entendeu que os cristais dão algum tipo também de fortalecimento. Então, isso é religiosidade, é o jeito mais livre que as pessoas vivem a religião. A gente pode até dizer assim que a religiosidade é a espiritualidade da religião, é aquela, como eu falava antes, a religião é a expressão, é uma das formas de expressão de espiritualidade. A religiosidade seria a palavra mais adequada para dizer o que é essa expressão religiosa da espiritualidade. Pessoal, eu não falei antes, eu começo a falar e falo muito, viu? Se vocês têm alguma questão aí que não dá para esperar, aí vocês abram o microfone aí, perguntem, ou vão anotando, daqui a pouco a gente abre para conversa. Então, esse esquema aqui talvez vai ajudar muito nisso que eu estou trazendo para vocês. Então, o que é espiritualidade? Essa dimensão maior do ser humano, isso que está no ser humano, é nato do ser humano, está em nós. O que afinal de contas é isso, né? Então, esse círculo maior aí que engloba todos, isso é o humano, é o que já está em nós. E o que é isso, né? Então, a autora aqui, essa Esperandi, eu vou falar um pouquinho dela depois. Talvez até vocês já encontraram alguma coisa dela nas pesquisas de vocês. Então, a espiritualidade é a fonte da vontade de sentido, das perguntas existenciais. É uma busca de sentido, último propósito de conexão. Então, quando a gente diz todo ser humano tem espiritualidade, todo ser humano tem isso aqui. Independente de que cultura ele vive, o ser humano nasce com uma busca dentro dele de sentido, de propósito, de significado para a vida. O ser humano pergunta, ele faz perguntas, o porquê que eu existo, porquê, da onde que eu vim, para onde que eu vou, qual o sentido das coisas que me acontecem, né? Por que eu sofro isso? Por que eu estou doente? Por que a minha relação está em crise? Por que eu perdi meu trabalho? Então, o ser humano vai estar sempre perguntando. Ele pode ter tudo pleno, aparentemente realizado, ele continua fazendo perguntas. Por quê? Por que eu vivo? Por que eu sofro? Por que
eu sinto o que eu sinto. Então, exatamente, aqui é o lugar da espiritualidade. Espiritualidade é, então, essa dimensão do humano de encontrar sentido, propósito para viver, de responder, que seja minimamente responder essas perguntas que a maioria delas não tem resposta, mas você precisa encontrar uma resposta que te ajude a seguir adiante, porque senão a vida humana ela se torna muito, muito difícil. Se você realmente tem que viver com perguntas tão existenciais, tão densas para viver, você realmente a vida fica complicada. E aí a espiritualidade, ela desperta isso e o ser humano vai buscar formas de expressar. A religião e a religiosidade são jeitos, e são jeitos que mais funcionam, porque elas existem há muito tempo, então são caminhos traçados já há muito tempo e que vão, de alguma forma, apontar essas respostas. Então, se a gente pensa espiritualidade, é a vontade de sentido que está no ser humano. São as perguntas existenciais que está no ser humano. A religião, o que vai ser religião? Se a gente lê aqui a definição, é um sistema organizado de doutrinas, práticas, símbolos que oferecem respostas a essa vontade de sentido. Facilita a conexão com uma transcendência. Então, se o ser humano aqui em cima ele pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece quando a minha vida termina, a religião, independente de qual religião, ela vai dar uma resposta. Ela vai dizer, não, você veio de Deus, você veio da natureza, a tua vida faz sentido porque você veio desse lugar, você teve um propósito, não foi por acaso, e de alguma forma você vai voltar para isso, né? Ou volta para Deus, ou volta para viver numa outra vida, ou volta para dentro da natureza. Então, a religião vai dar a resposta. A resposta é definitiva? Não é definitiva, mas ajuda muito a viver. Principalmente em situações de crise que o ser humano vai enfrentar e que são os momentos que as perguntas ficam muito fortes, aí a religião vai explicar muitas coisas, né? Por isso, os estudos que eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês, e que provavelmente vocês têm se ocupado aqui na liga e na formação de vocês, trazer a espiritualidade humana e a espiritualidade religiosa para dentro da medicina, da área da saúde, é fundamental, porque ela vai ajudar, ela pode ajudar muito o ser humano a lidar justamente com situações onde a ciência, todo o nosso conhecimento, ele não dá conta. Ou mesmo quando ele dá conta, aliar a espiritualidade com essa dimensão que ajuda a responder às questões, vai ser muito importante. Então, aquilo que as ciências ocidentais, né, tentaram sempre deixar para trás, né, não vamos incluir a religião nem a espiritualidade, começa cada vez mais a se tornar algo interessante para pensar. Porque pode contribuir muito, né? Pode complementar aquilo que o limite da própria ciência, né? Entendendo que a ciência também tem o seu limite. Por outro lado, isso nós podemos discutir depois um pouco mais, às vezes a espiritualidade pode atrapalhar muito, porque ela pode dar essa resposta para o ser humano de uma maneira tão intensa que o ser humano acaba desacreditando de tudo que a ciência pode oferecer, né? Então a gente tem cada vez mais, em pleno século XXI ainda, muito radicalismo no campo religioso, naquele sentido de que não, eu não preciso de tratamento, eu não preciso de acompanhamento, porque a minha fé me basta, né? Eu vou conseguir fazer tudo, o que também não é verdade, né? Então a fé ajuda muito e os estudos mostram isso, né? A fé, como essa disposição positiva do ser humano, ela contribui muito para muitos processos, mas em muitos casos ela vai estar ali muito mais complementando todo um outro procedimento que vai ser feito, né? Aquelas dimensões lá da Organização Mundial de Saúde, né?
a física, a mental, a social, então tudo isso vai contribuir de fato para a saúde. E a espiritual deveria entrar então como algo mais. A religiosidade aqui, então, sempre naquela dimensão mais fluida, espontânea, então, aquilo que as pessoas dão de resposta. Aqui na religião é muito mais o que a instituição religiosa, o que a tradição religiosa dá como resposta. Aqui na religiosidade é muito mais como as pessoas respondem, como elas entendem. E aí é uma variedade muito grande num país tão religioso e espiritual como o Brasil, então existem muitas expressões, e de novo, algumas ajudam, algumas podem, algumas vezes, atrapalhar. Trazendo aqui a religião, ou a espiritualidade religiosa cristã, então aqui a gente já tem um afunilamento de espiritualidade. Então, a espiritualidade é essa dimensão grande do humano, a religião seria já um tipo de expressão dessa espiritualidade, é a mais comum, o jeito mais comum das pessoas expressar a espiritualidade é através dos caminhos das religiões, das religiosidades, e no caso nosso aqui, a espiritualidade cristã é a mais conhecida no Brasil, porque somos um país cristão, não definitivamente cristão, mas com muitos cristãos, né? Então temos muitos católicos, muitos evangélicos e evangélicos de uma diversidade imensa de expressões, mas também somos lugar de outras expressões de espiritualidade, outras expressões religiosas, como as religiões de matriz africana, a filosofia ou a religiosidade espírita, o próprio budismo, islamismo. Nós temos no Brasil um caldeirão, né? Temos todas as expressões. O cristianismo é a maior, mas existem muitas outras expressões. E se a gente fosse aqui, não precisamos nem entrar muito nessas definições, né? O cristianismo, então, vai definir espiritualidade a partir de alguns pressupostos. A questão da fé vai ser muito importante, né, para os cristãos. A fé, ela é algo que está lá no ser humano, é despertada por Deus, né, pelo Espírito Santo, então tem toda uma compreensão ali para entender o que é esta espiritualidade, essa expressão da espiritualidade. E aqui aparece o termo, né? A palavra espiritualidade vem dessa palavra em grego aqui, o pneumáticos, a mesma palavra que dá origem aí para os pulmões e para o pneu do carro, porque são espaços de ar. E a tradução em latim para essa palavra foi spiritualis, justamente esse fluido de ar que faz alguma coisa, e ficou essa palavra espiritualidade. Então, a palavra em si, espiritualidade, ela vem do contexto cristão. Hoje em dia, ela é uma palavra que é usada por muitas outras religiões. O budismo vai usar a mesma palavra, espiritualidade. Em diferentes línguas vai ser essa palavra, né? Espiritualidade, como essa dimensão do humano, mas também essa expressão religiosa de algo, né? Então, independente se a pessoa é cristã, ela vai usar essa palavra espiritualidade para expressar essa dimensão humana na perspectiva humana ou na perspectiva mais religiosa. Então, vocês veem que aí está o desafio justamente de definir espiritualidade. Aquela ideia lá de comer sopa com garfo, né? Porque a gente é um termo complexo, ele está muito atrelado à dimensão do humano, mas ele vai ter essas expressões religiosas que, por sua vez, tem uma variedade muito grande de expressões. Então, fica muito difícil realmente a gente dizer, olha, isso aqui é espiritualidade, isso aqui não é. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar entender, que é um pouco do que vocês estão fazendo aqui, né? Em tentar entender, tentar acolher, perceber a espiritualidade que a pessoa traz para o consultório, para o seu tratamento, para a sua terapia, para os seus processos de saúde, né? Tentar perceber o papel da espiritualidade e o quanto ela pode contribuir, mas também
em alguns momentos, quando ela pode prejudicar, né? Atrapalhar o processo de terapêutico de uma pessoa. Então, tem muito para a gente pensar, realmente. A melhor definição... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A melhor definição que eu tenho de espiritualidade no momento é desse médico, o Harold Koenig, que tem esse livro traduzido, que tem mais coisas traduzidas dele para o português, tem muito material em inglês. Ele é um dos primeiros que, na Carolina do Norte, na Universidade de Duke, começou a fazer essas pesquisas de o quanto a espiritualidade influenciava na saúde das pessoas, né? Hoje isso é muita gente fazendo, inclusive nós aqui fazendo, e da área de vocês aí tem muita gente pesquisando, né? O papel da espiritualidade na saúde como um todo, qual o impacto disso, quais são as evidências que a gente tem. Então, o Harold vai dizer a espiritualidade, olha que interessante a definição. A definição de espiritualidade é baseada na busca inerente de cada pessoa do significado e do propósito definitivos da vida. Então, lembro lá que eu falava que essa dimensão humana que trazemos conosco como algo nosso, né? Algo que vem do humano, tem muito a ver com a busca de sentido, de propósito. E ele vai exatamente nessa perspectiva, né? Espiritualidade é o espaço de busca e é uma busca inerente, então isso está no ser humano, não é que alguns vão buscar, alguns não, o humano vai buscar essa resposta, né? Ou esse significado, esse propósito e definitivo da vida. Então não é pouca coisa, assim, não é uma resposta para uma coisa rápida, mas é algo que vai simplesmente responder perguntas como por que eu existo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece com a minha existência quando eu não mais existir. Então, são coisas muito profundas, né? Então, a espiritualidade está nesse lugar aí. E olha que interessante a definição do autor, ele diz, isso pode ser encontrado na religião, grande parte das pessoas encontram lá na religião, a religião vai ser suficiente, para algumas pessoas não vai ser suficiente, mas muitas vezes pode ser mais amplo, incluindo uma relação com uma figura divina, com transcendência, a relação com as outras pessoas, né? Então, olha, até na relação com as outras pessoas, a gente pode também expressar a nossa espiritualidade, essa busca de propósito, de sentido. Então, às vezes, as relações que a gente tem, a relação dos pais com os filhos, ou dos filhos com os pais, às vezes é o propósito e significado. A pessoa vive para isso, né? Isso dá sentido para a vida da pessoa. Então, o Harold vai dizer, bom, ali também está a espiritualidade. E ele vai um pouco além ainda com essa última frase, ele diz espiritualidade ou essa busca de propósito e sentido pode ser encontrada na relação com a natureza, na relação com a arte, na relação com o pensamento racional. Então, a própria ciência em si, ela tem esse caráter de dar vazão para a busca de sentido. Então, às vezes, um médico, ele consegue justamente encontrar propósito de sentido na ciência, na explicação racional daquilo que faz, né? Então, ali está provavelmente a espiritualidade dessa pessoa. Na relação com a natureza, como eu falava antes, né? Com o mar, com a floresta, né? Então, hoje tem crescido muito esse interesse do ser humano por reconectar-se com a natureza, né? Acaba que ali é um espaço de espiritualidade. Ou na arte nem se fala, né? Então a arte tem um poder muito grande de dar vazão para o sentido e propósito que trazemos em nós. Então, só para vocês se dar conta que às vezes a pessoa ela vai ter na religião a expressão da sua espiritualidade, mas talvez o futebol vai ser a expressão dela, né? A torcida do time, do coração, ou o hobby que ela pratica, ali está muito da espiritualidade dela.
E todas essas espiritualidades vão contribuir para justamente completar esse ser humano, completar essa respiração que é mais do que só oxigênio, é algo que completa o ser humano de uma forma mais ampla, pelo menos por um tempo. Esse pentagrama aqui é resultado dos meus estudos de pesquisa sobre espiritualidade. Então, se a gente começa como um relógio aí lá em cima, na 12 horas, a gente poderia dizer que a espiritualidade, então, tentando sintetizar isso que eu trouxe até aqui, a espiritualidade é algo da natureza humana, é o sopro da vida, ou todo ser humano vivo que respira tem a espiritualidade, é essa respiração humana, né, que vai além da respiração física, vai respirar algo mais que ajuda a preencher a vida, o sentido, o propósito. A espiritualidade, ela está nesse lugar profundo do ser humano de fazer as perguntas, o porquê das coisas, e exatamente por isso a espiritualidade está muito relacionada com a nossa interioridade, com a nossa identidade profunda. Então, a psicanálise, por exemplo, vai hoje, né, entendendo espiritualidade nessa dimensão maior, vai entender a espiritualidade está lá no nosso inconsciente, às vezes um pouco reprimido e às vezes fluindo simplesmente, né, um espaço um pouco desconhecido, a gente tenta conhecer ele um pouquinho mais. Outras linhas da psicologia vão falar nas crenças centrais, né? Então, aquilo que é o central do ser humano, que move o ser humano, aquela pessoa ali está a espiritualidade. Então, é um espaço realmente muito interior, muito íntimo, muito único de cada pessoa. A própria pessoa é algo tão íntimo que, às vezes, a própria pessoa não consegue chegar lá, né? Essas perguntas vêm, mas a pessoa às vezes não consegue nem entender por que as perguntas vêm, né? Tamanha é a interioridade disso. Então, é um espaço muito, muito profundo do ser. A gente fala que a espiritualidade é o DNA mais profundo do ser humano, é aquilo que nos dá a nossa identidade, que é única, não tem identidade igual a outra, né? Então, tamanha é a força dessa dimensão em nós. Mas ela não fica lá, né? A espiritualidade, ela não fica lá nessa interioridade, ela vem para fora, ela, como a gente falou antes, nas atitudes, na experiência, no convívio, na qualidade, nos valores, né? Então, ela vem para fora consciente e inconscientemente, então ela se expressa no nosso corpo, na nossa vida, nas nossas relações. A espiritualidade é algo que eu faço, então não é algo só que está em mim, então é como uma dimensão humana, eu preciso dinamizar ela ou exercitar de alguma forma, cultivar a espiritualidade. Então o ser humano desenvolve, nutre, cultiva, principalmente quando a gente tem as perguntas, quando tem as crises, quando a gente pergunta para que isso, né? Por que disso? Então ali está a nossa espiritualidade, ela vai aflorando e a gente precisa dar atenção para ela. Então a gente vai nutrir ela, assim como a gente cuida do físico, a gente cuida da nossa dimensão mental, emocional. Hoje se fala muito, né, de saúde mental, emocional. A gente precisa cuidar disso, né, exercitar, fazer coisas que contribuam para essa saúde. Assim também a dimensão espiritual precisa ser cuidada de alguma forma. Então a gente precisa dar espaço para isso. E eu vou dizer para vocês, pessoal, que mesmo num contexto tão religioso como o nosso, como o brasileiro, talvez seja a dimensão mais atrofiada do ser humano, porque as pessoas não dão espaço para isso, ou ficam às vezes pensando depois, quando eu sou maior, daí com mais idade, aí eu vou cuidar disso, né? Então,
tem toda essa dimensão, né, de para depois, né? Espiritualidade eu vou fazer depois, vou cuidar depois na vida, e vai ficando lá meio sem espaço, né? Esse lugar do sentido, do propósito, fica meio que estagnado lá. A gente acaba fazendo, às vezes, um monte de coisa porque os outros dizem, porque a gente acha que é o que a gente quer, e pode dar certo, mas às vezes chega num determinado ponto, a pessoa entra em crise, né? Porque ela não conseguiu tocar nessa dimensão mais profunda dela, né? Como é que a gente faz isso? Então, a religião pode ajudar, mas hoje, por exemplo, se fala cada vez mais de, por exemplo, silenciar, meditar, ou simplesmente caminhar na natureza, ou se aquietar em determinados momentos, ou fazer coisas que a gente gosta, porque realmente a gente gosta, tem a ver com a gente, nos ajuda a nos conectar conosco mesmo, né? Pode ser um bom banho de chuveiro, pode ser um bom café, ou um bom vinho, ou uma boa companhia de amigos, né? Então, tudo isso alimenta essa dimensão e vai fazer muito bem para o ser humano, vai promover saúde, né? De fato. E por fim, né, a espiritualidade tem essa relação com algo maior, com um transcendente. Aqui, o transcendente pode ser muitas coisas, né? O transcendente pode ser a ciência, o transcendente pode ser o amor que eu tenho por alguém ou por algo, né? Por uma causa. E o transcendente pode ser essa dimensão mais religiosa de ligar com algo maior, com uma figura divina, com algo sobrenatural, né? Que me conecta com algo mais, né? Então o ser humano precisa disso, né? Ele não consegue viver sem fazer um movimento para dentro. Esse aqui é o segundo círculo aqui. Ele não consegue viver sem olhar para essa dimensão. Se ele não olha, ele vai entrar em crise em algum momento, né? Ele precisa olhar para isso. Mas o ser humano também se expande. Ele precisa olhar para algo mais, algo além do que da vida como está pronta, assim, né? Daquilo que é dado. Ele vai estar sempre na procura desse algo mais que responde alguma coisa. É muito interessante que nas ciências mesmo a gente faz esses dois movimentos, né? A ciência e vocês da área da saúde, da medicina, querem cada vez mais ver o minúsculo, né? Vocês vão olhando o pedaço do pedaço do pedaço, né, para entender o funcionamento desse humano. Então, o ser humano faz esse mergulho para dentro da vida, para dentro das coisas, mas ao mesmo tempo ele vai para fora, né? Ele quer ver o universo, ele quer entender de onde vêm as coisas, né? Então, isso está no humano, justamente nessa dimensão do ser humano que não se aquieta, né? Ele quer entender, ele quer perceber, ele quer dar nome, ele quer, de alguma forma, respirar um ar que responda também essa asfixia, né, de sentido, de propósito que nos marca, que nos caracteriza como ser humano. Tem muitos estudos, eu estou recém começando com isso, principalmente vindo dos Estados Unidos, que estão pesquisando na área das neurociências, ou da neurociência, a inteligência espiritual como algo, uma forma de entender não apenas a espiritualidade, mas esse lugar onde nasce a espiritualidade, né? Então, a neurociência tem cada vez mais tentado mapear isso no cérebro, né? Que lugar é esse? O que acontece com o ser humano? Primeiro, por que ele pergunta por um sentido maior de sentido, de propósito, mas também em que momentos o ser humano, através da espiritualidade, consegue experimentar algo que dá para ele uma satisfação, uma conexão. E essa autora de cima, aí, a Dana Zohar e o Ian Marshall, eles têm investigado muito. Ela é da neurociência, da física,
e trabalha muito com diálogo com as religiões, com o budismo, o hinduísmo principalmente. E a Cindy aqui embaixo, ela trabalha muito mais a inteligência espiritual como uma habilidade, então é algo que o ser humano desenvolve, ela não fica tão na pegada da neurociência, mas fica mais nessa questão mais de habilidade, ela segue muito ali o Goleman na ideia das habilidades emocionais, ou da inteligência emocional, e ela tenta explorar justamente essa inteligência espiritual como uma habilidade do ser humano. Então, o ser humano traz consigo a espiritualidade, mas ele vai desenvolver isso de alguma forma. E, às vezes, desenvolve de uma forma adequada, que ajuda a viver, às vezes, desenvolve de uma forma inadequada ou inadequada talvez não é a palavra, mas um pouco funcional, né? Que às vezes atrapalha mais do que contribui. De uma forma bem geral, assim, aqui daria para a gente fazer todo um estudo só sobre isso. Estou muito interessado em entender mais isso. Talvez é um assunto interessante aí para a liga de vocês também. A Dana Zohar, essa autora do primeiro livro, ele tem mais outros livros dela, mas esse foi o primeiro que eu me confrontei e me ajudou muito a entender o conceito dela. Ela diz que a inteligência espiritual conecta o intelectual e o emocional, né? O ser humano não é só razão e não é só emoção, né? O cérebro trabalha com essas duas grandes potências de vida, e a inteligência espiritual justamente é a que vai fazer a conexão de intelectual e emocional, né? Ela não chega a ser uma outra inteligência, mas é uma inteligência conectiva, ela conecta essas duas partes. Só razão e só emoção o ser humano não funcionaria, né? Ele se atrapalha muito se ele fica numa única dimensão, mas existe algo que vai conectar, e essa conexão, essa inteligência conectiva, segundo ela dá sentido, né? Então, entre razão e emoção, você encontra sentido. Então, toda vez que você encontra um sentido para aquilo, que você está racionalizando ou está sentindo de fato, você tem um sentido para aquilo, de certa forma você está, naquele momento, desenvolvendo essa inteligência, né? Inteligência espiritual. Eu vou um pedacinho mais aqui e aí vou abrir para ouvir um pouquinho vocês. Então, até aqui, pessoal, um pouco de tentar dizer o que é. Então, o que é essa espiritualidade? A gente viu que é algo do ser humano, não é o mesmo que religião. A religião é um jeito muito comum de expressar a espiritualidade, mas a espiritualidade não se restringe à religião, ela tem outras expressões, e no mundo de hoje, cada vez mais as pessoas vão dando espaço para essas outras formas de manifestar, de expressar, de exercitar a espiritualidade. Falamos também aqui um pouquinho da inteligência espiritual, que já é algo mais, né? Vai além da própria espiritualidade, entendendo justamente como que isso que a gente chama de espiritualidade se processa no ser humano, e aqui entendendo como uma inteligência, como um mecanismo de funcionamento neurológico, cognitivo do ser humano, mas também como uma habilidade, algo que você traz consigo, mas que você vai se desenvolvendo. Mesmo assim, a gente vai fazer essa pergunta aqui: por que espiritualidade se tornou esse tema tão candente, ou tão na onda, vamos dizer assim? Todo mundo falando de espiritualidade, por que isso, né? Não sei se vocês já se perguntaram por isso, por que está todo mundo falando de espiritualidade? A explicação que eu dei até agora talvez já ajude bastante, né? Bom, é algo do ser humano,
é a busca de sentido, de propósito do ser humano. Então, é isso, né? Por isso as pessoas buscam. Então, a resposta que eu arrisco três motivos, né? Por que espiritualidade se torna tão grande, vai bastante nessa pegada aí de entender como espiritualidade como algo que é do humano. Então, a primeira questão, por que espiritualidade tem aparecido tão forte? Por que alunos da medicina têm uma liga de espiritualidade e saúde? Eu estou imaginando aqui, depois vocês podem me contar um pouco mais dos motivos aí que levou vocês a criar uma liga. Nós temos nos dado conta, nas mais diferentes áreas de conhecimento, que o ser humano é muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue enquadrar, aquilo que a gente consegue delimitar, né? Não cabe dentro das nossas definições. Então, o ser humano é um ser complexo. Então, lá na modernidade, né? Quando o Ocidente, principalmente, coloca a razão como o carro-chefe de todo o desenvolvimento civilizacional e cultural, então a razão iria explicar todas as coisas. O iluminismo, lá no século XVIII, XIX, tinha essa pretensão, né? A ciência daria as explicações, e justamente ali se dizia a religião, a própria espiritualidade, isso nada vai mais precisar, porque o ser humano não vai ter mais perguntas, a ciência vai responder todas as perguntas. Hoje a gente se dá conta que quanto mais a gente responde as perguntas, mais perguntas aparecem, né? Então, a complexidade humana, ela começa a cada vez mais ser assumida, né? O ser humano é um ser complexo, um ser indecifrável, um sistema aberto, a gente nunca consegue pegar totalmente. A gente pode até, por uma determinada perspectiva, entender e dizer o que é o humano, mas ele vai além, né? Ele escapa disso. A espiritualidade, ela não resolve a complexidade humana, mas ela ajuda a lidar com a complexidade. Ela ajuda a dizer e aceitar que não dá para entender tudo, que perguntas permanecem abertas, que a gente precisa formular respostas, mesmo que não sejam as respostas científicas definitivas. Então, a suspeita que nós temos das pesquisas de espiritualidade, por que espiritualidade aparece? Talvez porque nós estamos sendo mais honestos com confrontar o humano, né? Nós estamos sendo mais realistas, né? Mais honestos. Quando a gente olha para o ser humano, a gente está talvez assumindo mais esse lugar de que não temos todas as condições de responder tudo. Não conseguimos responder, né? E a espiritualidade vai ajudar justamente a entender isso e entender que nós não precisamos responder tudo. Nós precisamos viver com qualidade, também naqueles espaços onde é complexo, onde não dá para responder. Então, essa aqui talvez é a primeira explicação, né? A segunda explicação, nós somos uma civilização em crise, né? Nós vivemos uma grande crise civilizacional, uma crise ambiental e também uma crise de sentido, né? Que é aquela sensação um pouco que a gente experimenta cada dia, assim, quando a gente se pergunta esse mundo tem jeito, né? Tem salvação, ou para onde a gente está indo, né? Então a gente vê às vezes crises muito grandes, assim, nos relacionamentos, nos relacionamentos. Estou pensando aqui em termos de povo mesmo, né? De sociedade. Não é tanto o relacionamento eu com o outro, mas esse relacionamento mais amplo, né? Então, se a gente pensa no Brasil, por exemplo, a gente vive hoje as polarizações políticas, né? As pessoas se atacando, como se o que o outro está dizendo é a solução para tudo, né? Então,
isso tem bem a ver com essa crise, né, de não saber mais para onde queremos ir, o que vale a pena lutar e tudo mais. A crise ambiental nem se fala, né? A gente vê aqui no Rio Grande do Sul, que nós vivenciamos ano passado, né? Tem tudo a ver com essa crise, né? Então, o planeta começa a dar sinais de que a gente está em crise, né? E tudo isso leva a uma crise de sentido, né? Da pergunta qual é o futuro, né? Para onde a gente vai, né? Vale a pena lutar, vale a pena viver. Então, de novo, a gente vive essa realidade e a espiritualidade ela vem então justamente como essa dimensão do ser humano de ensaiar respostas, ela vem para amenizar a crise. Ela não resolve a crise, mas ela ajuda a encontrar pequenos espaços de proteção, de conexão, de sentido. Então, às vezes as pessoas, diante dessa bagunça toda que é o nosso mundo, elas decidem por um tipo de alimentação ou decidem viver uma outra relação com o consumo ou viver uma outra relação entre colegas, né? São pequenos ensaios de espiritualidade, assim, onde você de alguma forma vai tentar responder que seja no micro a esse problema maior, né? Então, a própria religião faz isso, né? As pessoas encontram lá na sua igreja, na sua crença, na sua fé, elas encontram ali um pedacinho de esperança, né? Aqui o mundo pode desabar, mas aqui eu tenho uma certa segurança, né? Aqui eu tenho uma explicação para tudo isso. Aqui eu tenho uma esperança, né? Para onde eu vou, né? Então isso é extremamente importante para o ser humano, principalmente em situações de crise, né? E a última resposta por que a espiritualidade tem aparecido tão forte? Porque a religião, as instituições religiosas estão em crise. Então, a espiritualidade que antes, isso foi por séculos, ela era algo do mundo religioso, era algo da igreja, era algo da religião, você vivia lá e só lá, você não vivia fora. Isso não é mais verdade, né? Isso não é mais a realidade. As pessoas, elas têm descoberto cada vez mais que essa dimensão humana de propósito e sentido vai além da religião. Então, as religiões elas estão em uma grande crise, né? Porque elas estão perdendo as pessoas, porque as pessoas vão vivendo espiritualidade além da própria religião. A religião às vezes começa a aparecer como algo superável, né? As pessoas dizem, eu não preciso mais disso aí, né? Isso é muito moralista, muito machista, muito conservadora, com regras que às vezes parecem anacrônicas, né, para o nosso tempo. Mas a espiritualidade humana continua lá, né? Então o ser humano e aí tem vários estudos dizendo isso, o ser humano está abandonando a religião, mas o ser humano continua espiritual, porque ele é por natureza espiritual. Então tem um decréscimo das religiões e das religiosidades, mas a intensidade da espiritualidade como algo humano, ela continua lá, né? O ser humano ele está sempre buscando acalentar essa dimensão das suas perguntas existenciais, ele vai buscar isso em algum lugar, né? Às vezes até de forma que pode talvez trazer problemas, por exemplo, o consumo, pessoal, o nosso consumismo, ele tem muito desse de tentar dar vazão a isso, né? Então as pessoas hoje, e muitas vezes a gente faz isso, né? A gente abastece a nossa espiritualidade comprando, né? Então você acha, eu comprei isso, isso me abastece. E de fato, dá uma certa satisfação, um contentamento. O problema dessa canalização da espiritualidade é que não para nunca, né? Você está sempre, então, atrás de uma outra coisa, de uma outra descoberta, de um outro produto que vai aparecer. Então,
acaba que você entra num certo looping de tentar satisfazer e que nunca vai satisfazer. Enquanto que essas espiritualidades, às vezes, com coisas muito mais simples, por exemplo, de silenciar, respirar, prestar atenção na respiração, o mindfulness é algo que eu tenho trabalhado muito aí junto com colegas, proporciona muito isso, né? É tu e o teu corpo e tua respiração, isso abastece muito mais do que a gente desenfreadamente seguir comprando coisas, né? Então, também as pesquisas vão mostrar isso, né? Então, exercitar a espiritualidade é muito mais simples, muito mais barato do que às vezes as pessoas acabam imaginando ou enveredando para determinadas posturas. Vamos parar um pouquinho para ouvir vocês. Depois eu queria mostrar ainda alguns estudos que têm aparecido. E aí, faz sentido isso aí? O que vocês pensaram enquanto escutavam? O que vocês já têm de vocês aí, dos estudos de vocês? Quero ouvir um pouco vocês. Então, eu acho que eu vou começar um pouquinho. Nossa, até aqui, assim, que aula incrível. Eu fiquei com mais perguntas ainda, mas levo isso como um ponto positivo. Mas eu acho que nunca, assim, foi esclarecido tantos detalhes de forma mais simples. Eu achei muito bom. E a minha dúvida é em questão quando a gente tem uma crise, como é que a gente lida com isso, essa crise dessa jornada espiritual? Uma forma de lidar, como a gente tem que seguir em frente, né, com essas perguntas, se tem algum meio de lidar de uma forma mais fácil, quem sabe? A crise, qualquer crise, pessoal, ela sempre nos coloca em contato conosco mesmo, né? Então, a crise para a espiritualidade, independente de qual espiritualidade, ela é sempre vista como algo que vai me ajudar no encontro comigo, com o meu eu mais profundo, né? Mais a interioridade lá. Por quê? Porque enquanto eu não tenho uma crise, aquilo que eu aprendi, os meus pais, os professores, os amigos, os parceiras me deram, basta. Mas quando eu entro numa crise, eu preciso dar a minha resposta, né? E eu preciso dar um sentido para aquilo, né? Então, vamos pensar, eu perdi uma pessoa, né? Que eu amava muito e a explicação dos outros e da religião e tudo mais pode até ajudar, né? Mas nada vai ajudar a não ser o processo que a pessoa vai fazer de tentar responder isso, né? Ou no caso aqui que vocês lidam e vão lidar muito, né? A pessoa descobriu que ela tem uma doença, né? A pessoa vai, o médico dá a explicação, a família vai dar uma explicação, mas a religião vai dar uma explicação, mas ela vai ter que achar a sua explicação, né? O que eu faço com essa doença, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Quem vou ser eu agora com essa doença, né? Independente se eu vou superar a doença ou se a doença vai permanecer comigo ou vai ser significar o fim da minha vida, né? Então você precisa dar essa resposta. E às vezes, a Suzana, né? A pessoa vai tentar nesses momentos articular uma espiritualidade e ela vai ter muita dificuldade, né? Porque ela está metida no meio da crise, né? Então vai ser muito difícil ela encontrar as respostas para aquele momento, porque ela está já lidando com a crise e a crise gera um monte de perguntas e eu não tenho onde enganchar essas perguntas, né? E por isso que se fala que espiritualidade a gente deveria exercitar de alguma forma, né? Exercitar ela como algo preventivo, assim, né? Você constrói essa dimensão em ti para que quando as crises vêm, as crises vão vir, né? Porque faz parte do ser humano, você tem onde pendurar isso, né? Então,
E é o que acontece, né? Que vocês vão ver muito, ou já veem isso muito no a pessoa que vem lá com um problema de saúde, mas ela tem onde de alguma forma amarrar ou pendurar sua crise, né? Ela vai dizer, eu vou orar, vou na igreja, ou eu vou me conectar com a natureza, né? Então tem muitas essas coisas que vão ajudar a pessoa a lidar com aquela crise, né? E mesmo assim a pessoa vai estar sempre fazendo o seu movimento mais autêntico, mais profundo. Ela vai além daquilo que talvez ela tinha cultivado antes, né? Ela vai precisar responder de uma maneira mais plena, de alguma forma. Mas, resumindo, se a gente exercita algo de espiritualidade, vai ser mais fácil lidar com a crise. Se a gente não tem nenhuma, isso está atrofiado em nós, a gente nunca deu atenção para isso, e aí vem uma grande crise, você vai se debater muito mais tempo na crise. Talvez a crise vai te levar a uma espiritualidade, como muitas vezes acontece, né? A pessoa que passou por uma situação de uma crise profunda, ela se torna mais espiritual depois, né? Ela consegue, justamente nesse se debater com a crise, ela consegue achar respostas que, mesmo que sejam provisórias, que vão ajudar ela a ir um pouquinho adiante, né? Lidar com aquilo. Não sei se ajuda. Sim, muito obrigada. Quem mais? Aí o pessoal tá. Eu queria comentar, na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu acho que foi bem bacana a pergunta sobre a crise, assim, é uma pergunta que eu me fazia também, né, de como lidar. Eu moro perto da Este, eu conheço a Este, Olha estou só. aqui de São Leopoldo, Aham. e eu sou do curso de psicologia, e achei bem, assim, foi muito bom te ouvir. Uhum. Anotei aqui algumas coisas, que nem quando tu fala da questão das crenças centrais, né, e, Isso. e me lembrei muito, assim, disso que a gente fala, né, que a gente ouvia muito, que era a falta de Deus, né, quando uma pessoa estava em depressão, estava, é falta de Deus, né, e o quanto isso às vezes gera uma culpa, né, que aí a pessoa não consegue, ela já não está bem, e aí ela tem que ainda, eu estou, né, começa a se culpar que está ruim porque, enfim, não vai em alguma, aí entra essa confusão, né, da religiosidade, porque eu acho que a pessoa em depressão também, ela tá, não é falta de Deus, mas é falta da espiritualidade, né, ela tá desconectada dela mesma, ela Uhum. não tá vendo sentido, né, mais naquela relação com, te ouvindo assim, né, pensando na natureza, com as pessoas, porque ela perde toda, né, enfim, ela não consegue ver, né, ela tá com um óculos, digamos, tá vendo Isso. tudo cinza, né. Uhum. E então é isso, assim, me lembrei também bastante de como a espiritualidade vem quando a gente está nesses momentos de luto, de dor, né, de doença. Eu acho que às vezes as pessoas que não encontraram a espiritualidade ainda, muitas vezes nesse momento elas encontram, né, um Isso. sentido, uma explicação, né, para aquele momento que elas Uhum. estão passando. Então era mais agradecer pela, enfim, que a gente aprendeu contigo hoje. Sim, obrigado, Clarissa, né? Uhum, isso aí. Isso. Faz muito sentido isso que você diz. É muito comum que na crise a pessoa sente falta de Deus, porque às vezes aquele Deus que ela tinha, às vezes a compreensão que ela tinha era um Deus que nem ia deixá-la entrar em crise, né? Nem deixá-la entrar em depressão. E aí ela está deprimida ou teve uma perda grande ou pequena, mas que para a pessoa impactou muito. E provavelmente aquela ideia que ela tinha de Deus, às vezes não é o que vai bastar, né? Ela vai ter que cavar mais fundo para realmente descobrir esse Deus, ou esse lugar, ou essa figura que pode ajudar ela a sair dali, né? Então, e aquilo que eu dizia antes também,
a gente sempre tentar, e eu imagino que você aí da psicologia trabalha exatamente nessa pegada, né? De tratar sempre de uma forma mais interdisciplinar ou em rede, realmente, né? A religião vai talvez ajudar algumas coisas, mas vai ter a psicologia, vai ter a medicina, porque vai ter que ter medicação, sabe? Todo esse combo de ajudar a pessoa na crise, né? Não é um caminho só, né, que vai ajudar. A crise, pessoal, ela é tão importante para as espiritualidades religiosas, por exemplo, que as pessoas acabam criando crise, né? Agora, por exemplo, quem é da tradição cristã aí, talvez tenha isso mais ou menos, né? A gente vive o período de Quaresma. O período de Quaresma, que era preparação para a Páscoa, as pessoas não comiam, não faziam sexo, não bebiam, não faziam festa, né? Então era um período de crise, criava uma crise. Não tinha crise, mas criava a crise justamente para poder, que era a ideia, né? Agora tentar fazer essa conexão com o eu mais profundo. Então, olha a doideira, né? Ou as pessoas sobem a montanha, ou sobem a escadaria de joelhos, ou provocam no corpo mesmo, né? Sensações ou marcas, justamente para entrar em crise, porque quando entra em crise, você precisa cavar mais fundo e descobrir onde está, de fato, o teu eu interior, né? Mais teu, né? Não aquele que os outros te deram, simplesmente. O que a gente trabalha hoje, quando discute essas coisas, a gente diz, bom, nós não precisamos provocar nenhuma dessas crises, né? Porque o nosso mundo já tem crise que chega, né? Andar na BR-116 hoje de manhã, indo para São Leopoldo, eu moro em Novo Hamburgo, né? Indo lá para Este, a crise perfeita, né? Porque o trânsito simplesmente para, você não tem para onde ir, então é um momento de realmente exercitar a espiritualidade, né? De fazer esse aprofundamento, né? De entender, olha, tem algo mais do que só isso, né? Quem mais? Posso fazer uma fala aqui? O Erlang é me orientando aí. Bem-vindo, Erlang. Obrigado, professor. Só tecendo um comentário aqui, eu achei a ideia de espiritualidade ir além da religião, né? Eu achei muito interessante, até porque eu me lembro aqui de Elizabeth Kubler, algo nesse sentido, que propõe a ideia de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação com relação às questões da própria condição do ser humano em relação às suas questões, né, pessoais ou de sofrimento, de doença, de luto, enfim, né? As pessoas vão passar por esses estágios. E, e eu falo quanto a espiritualidade, ela, para mim, foi além de simplesmente desses passos, né, de aceitação, e ela me ajudou a enfrentar algo que eu tive, que foi um câncer, quando descobri, acabei, né, a espiritualidade para além da própria religião em si, mas ela me ajudou a entender isso que o senhor acabou de falar, né, a questão da espiritualidade em si, do exercício, saber o que eu vou fazer com essa doença, né? Isso. Se ela me colocará um fim, se é um meio para alguma coisa, enfim, tentar entender, porque são muitas respostas, é a resposta do médico, é a resposta da sociedade, é a resposta do seu ciclo de amizade, a indiferença ou a diferença em que as pessoas passam a te olhar depois de algo assim, né? É aquele olhar
penoso, aquele olhar de pena, ou é aquele olhar, né, que vai te encarar como um ser humano normal, apesar da doença, né, que é uma doença que é considerada grave, mas a espiritualidade, de forma geral, ela me ajudou a não passar por esses processos aí, o modelo de Kleber, né, mas chegar no final e entender todo o processo, né? E assim, né, a despeito da minha própria fé, né, eu louvo a Deus por vencer esse processo e entender o princípio de espiritualidade na própria pele, que vai além da própria religião em si, né? Então, para Isso. mim foi uma experiência marcante e é o motivo pelo qual me faz hoje pesquisar espiritualidade, religião, enfim, né? É isso. Isso. Obrigado. Muito bem, obrigado, Erlan. Muito legal, é exatamente isso, né? Eu acho bem lembrado ali os passos que a Kubler-Ross ela coloca para a descoberta de uma doença, né? Então isso tem tudo a ver com os processos de espiritualidade, na verdade, né? A pessoa passa por esses lugares de negação, depois de raiva, né? Depressão, aí vai até que ela aceita, né? O que é o aceitar depois? É justamente elaborar isso, né? Nessa dimensão da espiritualidade. Ela vai elaborar isso ou com recursos da religião, mas talvez não, né? Talvez ela vai elaborar isso com outros mecanismos que vão dar essas respostas, né? Precisa dar uma resposta. Ficar sem resposta é muito difícil. Eu tinha lembrado de algo, mas agora me fugiu. Daqui a um pouco talvez venha. Nós podemos seguir um pouquinho adiante, Suzana, ou até que horas vocês têm? Pela preferência, tem até as 9h30. Então temos um pouquinho de tempo. Deixa eu mostrar então para vocês um pouco desses muitos estudos. Eu lembrei agora o que eu ia dizer antes de entrar ali. Todos os estudos, pessoal, assim, a grande maioria dos estudos da relação espiritualidade e saúde, tanto das áreas da teologia, da ciência da religião, da psicologia, da medicina, da enfermagem, todas apontam por uma direção que é muito interessante, que é instigante. Todas vão dizer que, ou a grande maioria dos estudos vão apontar que a espiritualidade contribui para a pessoa ficar menos doente, então ela tem um sentido preventivo, então as espiritualidades, independente de qual espiritualidade religiosa ou não, elas previnem doenças, pessoas com espiritualidade adoecem menos, a gente poderia dizer, por muitos motivos. Por exemplo, os adventistas são considerados a religião de pessoas mais saudáveis. E aí, quando a gente vai analisar, bom, mas por que isso, né? Eles têm mais fé que os outros? Pode ser, mas tem muito a ver com a alimentação e estilo de vida, né? Então, a espiritualidade vai contribuir para que as pessoas adoeçam menos. Uma pessoa que tem uma espiritualidade de conexão com a natureza, o simples fato dela se conectar com a natureza, de tomar um tempo, vai proporcionar uma vida mais saudável para essa pessoa, né? Interessante isso. Então, a espiritualidade previne a doença. Se a pessoa adoece, todos os estudos vão apontar que a pessoa se cura mais rápido, ela tem mais a resiliência física e emocional é maior para a pessoa com espiritualidade, independente de qual espiritualidade. Ela tem, então, uma resposta muito mais positiva para o tratamento. E aí o terceiro nível, a pessoa, se ela vai enfrentar a finitude da vida, as pessoas com espiritualidade enfrentam a finitude de uma forma muito mais serena,
com muito mais sentido do que aquelas que não têm espiritualidade. Então, esse vai ser assim, permeia todas as pesquisas por onde eu tenho passado, né? Independente da área, todas vão apontar para esse lugar. Eu vou mostrar então aqui, e realmente, pessoal, existe muita coisa. Eu tentei ontem ainda trazer alguns dos estudos que eu tenho me ocupado e que são mais atuais, tem alguns mais desatualizados, outros mais atualizados. Só tem que me dizer se vocês estão vendo a... Sim. Eu vou pegar a partir daqui, então, uma tentativa de definição. Se a gente quiser dizer assim, numa definição, essa é a definição que eu defendo hoje, né? Talvez no meu comer sopa com garfo que vai mudar, né? Então talvez daqui a um tempo mude, mas hoje eu diria espiritualidade é uma dimensão complexa do ser humano e o exercício permanente de busca por sentido, conexão e transcendência. Então é uma dimensão humana, mas é também um exercício permanente, né? Não é algo que eu fiz uma vez e aí resolvi, de sentido, conexão e transcendência. Então, essas palavras aparecem muitas vezes aí nos estudos, né? A espiritualidade, ela cria um sentido, ela cria uma conexão com algo, com alguém, com alguma coisa, com alguma ideia, com algum propósito, e ela me leva para uma dimensão um pouco maior do que a minha vida em si, né? Ela consegue me transpor para algo um pouco maior. Se sobrar tempo, a gente vai ver esse vídeo aqui. Então, aqui, alguns materiais que tem ocupado. Então, o Harold já é um clássico, é uma literatura assim, clássica para começar os estudos. Então, foi um material que, talvez para quem é da medicina, tem muita outra coisa, né? E não foi... E outros estudos fazendo essa relação, mas assim, do lugar que eu falo, então esse foi um material que mobilizou muito a discussão. Recentemente, esse Tratado de Espiritualidade e Saúde é realmente um compêndio, é um material denso, e é interessante que ele é produzido no Brasil, então são vários estudos relacionando espiritualidade e saúde. Eu não sei se é conhecido de vocês, eu aconselho muito a usar ou a se inteirar, porque ele realmente é como um grande dicionário que tenta trazer todas essas questões. Ele diferencia as diferentes espiritualidades religiosas, diferencia espiritualidade de religião, vai trabalhar a espiritualidade nas diferentes terapias, no diferentes tipos de doença, com pessoas idosas, com crianças, com adolescentes, com adultos. Então, ele realmente tenta trazer um pouco de tudo, assim, dessa discussão de espiritualidade e saúde. Vale muito a pena. É um material também que ele é acessível no sentido que quem não é da área da medicina consegue entender, quem é da área da medicina provavelmente vai conseguir entender todas as discussões ali do campo da teologia, da religião, então vale muito a pena. Aí vem esses artigos, né? Essa Mari Ruth Esperandil é uma professora da PUC do Paraná, da área de teologia e ciências da religião, e ela é uma grande colega. Eu tenho discutido muito com ela o estudo. É uma das pessoas que tem pesquisado muito e feito pesquisa de campo, né, com pessoas realmente aí entre a espiritualidade e saúde, então vale muito a pena. De repente, até pode ser alguém que poderia vir conversar com vocês aí. Ela tem muito conhecimento, realmente. É uma sumidade assim na pesquisa de espiritualidade e saúde. Olha o título dessa pesquisa, então, a questão da interdisciplinaridade, né? Então, nós precisamos sair das nossas caixinhas e
e entender essas dimensões aí de espiritualidade e saúde para além de uma caixa só, né? Então, olhar além é exatamente isso que ela faz nesse artigo aí de 2020. Esse aqui também é da Mary Ruth com outras pessoas. Tem da psicologia, tem ciência da computação, então vocês veem a diversidade aqui, né? Trabalhando religiosidade e espiritualidade, isso é muito comum que aparece ainda com essa barra, porque não é só religiosidade, não é só espiritualidade, então é muito comum nos estudos aparecer os dois termos, religiosidade barra espiritualidade, para justamente abranger essas duas perspectivas que eu trouxe para vocês, tanto a religiosa, como uma expressão da espiritualidade, mas também essa espiritualidade como algo constitutivo do ser humano. E aqui exatamente o campo de vocês, né? Profissionais, trabalhadores da saúde. É um bom artigo, a revista Interações é uma revista da PUC de Minas, que tem publicado muito sobre o assunto. Aqui, de novo, a mesma revista, a integração da dimensão espiritual no cuidado da saúde faz sentido? Então, uma pergunta. De novo, essa autora, Carlos Frederico, também é um professor lá da PUC Minas. A Mary Ruth é da PUC Paraná, né? Então, eles têm feito muitos eventos aí e publicado muita coisa, né? Feito muitos estudos. Isso aqui é uma tese recente de uma orientanda minha que concluiu o doutorado. É uma pessoa ela é da área de educação física e ela fez essa pesquisa espiritualidade paliativa. Ela justamente fez uma pesquisa de campo com pacientes paliativos, entendendo o papel da espiritualidade. Ficou uma tese muito bacana. E ela confirmou exatamente o que a gente já tem como tese, né? Ficava sempre muito na suspeita, será que um paciente em cuidado paliativo, a espiritualidade ajuda ou não ajuda mais? E foi exatamente isso, né? As pessoas, a espiritualidade, por isso a tese se chama espiritualidade paliativa, porque ela entrou como um cuidado paliativo, né? Então, naquela situação de confrontar a doença, o sofrimento, até a questão da finitude, da despedida da vida, né? A espiritualidade ela não era um detalhe para aquelas pessoas que foram entrevistadas. A espiritualidade era mais um dos recursos do cuidado paliativo, né? Ela entrava justamente como o que faltava. As pessoas disseram exatamente isso, né? A espiritualidade ela é o meu paliativo, né? Ela ajuda eu a seguir nesse processo aí que eu tô vivenciando. Então, a tese deve estar já à disposição no catálogo da EST, assim tem vários outros trabalhos. Aqui mais 21, espiritualidade e seu impacto na saúde. Então, aqui nós vamos ter, esse é um print, né? Mas são pessoas mais da área de saúde. Então, aqui eu começo a entrar mais na área de vocês, né? Então, a psicologia, saúde, medicina vai aparecer muitas pesquisas. A Raquel Panzini talvez seja também a autora, eu acabo lendo muito, né? Mas são pessoas da área da medicina. A Denise Bandeira também tem muitos estudos com evidências, assim, né? Artigos publicados em inglês, justamente porque eles querem dialogar com a pesquisa maior em nível internacional. E aqui, no caso, qualidade de vida, né? Qualidade de vida e espiritualidade. Um pouquinho aí. Aqui, também esse termo do coping religioso tem aparecido muito, né, com a religião. Aqui o coping religioso mesmo, mas também pode ser espiritualidade como coping.
questões aí a Clarissa trouxe ali antes a questão da depressão, né? Então também isso está sendo muito estudado, né? Aqui um estudo longitudinal exatamente fazendo uma verificação dos vários estudos sobre isso, né? Então, síndrome do pânico e tudo mais, como que a religião, a espiritualidade contribui. Aqui, olha, interessante, esses outros autores aqui, religiosidade intrínseca, né? Então, não é a religião, a religiosidade em si, como algo cultural, mas essa dimensão mais profunda da religiosidade, que, para mim, religiosidade intrínseca nada mais é do que a espiritualidade, né? Resiliência, qualidade de vida e pacientes depressivos ou com risco de suicídio, ideação suicida. Então, realmente, o leque se abre, assim, a gente vai ver estudos os mais diversos fazendo essa relação. Junto com esse colega, o Clairton, psicólogo, a gente tem trabalhado muito na investigação, combinando psicologia e espiritualidade. Então, esse aqui foi um artigo do tempo ainda da pandemia, Mindfulness e espiritualidade. Então, trabalhamos uma especialização nessa área e depois saiu o artigo, saiu um livro que eu já vou mostrar para vocês também, fazendo essa discussão, né? Então, tem despertado muito interesse e o que nos chama muita atenção que o mundo corporativo também, né, da gestão estão muito interessados no assunto. Aqui, mais um artigo que eu escrevi com esse colega, a gente usou a animação da Pixar, o Soul, em saúde psicoespiritual, então usamos o filme como um estudo, aí a gente tentando entender o personagem, para quem viu o filme, aí tem muito de espiritualidade no filme. Esse aqui são 2 materiais, eu posso... O primeiro aí é resultado daquela especialização em mindfulness e espiritualidade. Ele é um e-book, eu posso mandar para a Suzana e ela pode disponibilizar para vocês. Tem vários estudos ali dentro relacionando essas 2 dimensões. E esse aqui esse eu não posso mandar, né? Um livro em formato de caixa, de baralho, com cartas, com perguntas que exercitam a espiritualidade. Então, é um jeito de... Aquilo que vocês perguntavam antes, né? Vem na pergunta da Clarissa, né? Como é que evitar... como é lidar melhor com a crise, né? Então, é exercitando. Esse é um material que tenta justamente ter uma pegada da psicologia e da espiritualidade numa perspectiva mais ampla, para que as pessoas, independente se tem religião ou não, elas podem exercitar, né? Então, esse material aí a gente tem à disposição, caso você tiver interesse. Dá para comprar na editora Recriar, na Amazon também, mas eu tenho à disposição aí, caso vocês, como a gente é vizinhos, né, de faculdade, posso deixar aí na Unicinos. O meu filho estuda aí também, então poderia levar. Aqui algumas referências, então tem básico do básico, assim, além desse material que eu mostrei para vocês. Eu acho que agora a gente está na hora, né, de encerrar aí. Então, devolvo a palavra aí para vocês, agradecendo mais uma vez o convite e fico à disposição, viu, pessoal? Eu tenho muito interesse na área, investigado bastante e à disposição aí quando vocês querem algo mais, né? Ou continuar a reflexão, ou também contar o que vocês estão fazendo, contem comigo. Não sei se o doutor viu, mas tem alguns comentários no chat e perguntas também. Deixa eu ver lá. Onde está o chat? Tá na parte superior, tem como acessar. Conversa, isso. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Certo. Como lidar com conflitos entre crenças espirituais e recomendações médicas.
do Michel, aí, o Michael, não sei como, em todos os casos, é uma pergunta muito boa, né? Talvez um caminho, Michel, seria conhecer, né? Quanto mais a gente conhece dessas crenças das pessoas, mais a gente vai conseguir, talvez, contrapor ou desmontar algumas defesas, né? Às vezes também a crença religiosa ela entra muito como uma fuga, né? Uma forma de escapar do diagnóstico, de buscar algo mais, né? Então, e a gente vai precisar lidar com isso, né? Então, talvez aí é um processo psicológico, até aquilo que o Erlang trazia antes, né? Às vezes é uma forma de negação do diagnóstico e a pessoa então apela para a religião e talvez com o tempo, no processo terapêutico, isso vai se resolvendo. Então, talvez o que é no início um conflito pode se amenizando depois, né? Eu diria. Agora, o que é às vezes sempre muito difícil, porque o campo religioso é muito complexo, né? Mas se a gente entende um pouco mais disso que as pessoas estão falando, de onde vem isso, vai sempre ajudar um pouco mais para a gente conseguir contrapor, né? Dizer, olha, na tua religião mesmo, existe também espaço para a ciência, né? A ciência também é uma dádiva de Deus, poderia dizer, dependendo da religião, né? E isso pode justamente ajudar a pessoa a baixar um pouco essas defesas. Isso. A pergunta da Fernanda é como podemos cultivar espiritualidade parando, pessoal. Oxigenando a vida, realmente. Lembra, eu falei lá no início da respiração, né? Então, a gente tem que achar tempo e momentos e espaços para realmente cultivar algo, né? Que não seja, que saia justamente desse turbilhão tecnológico acelerado, né? Então, encontrar momentos de esperar, de parar, né? Então, hoje, os estudos dizem que se a gente fizer 5 minutos de silêncio e respiração, né? De prestar atenção na respiração, a gente vai estar fazendo um bem tremendo para a mente, para o corpo, para o propósito e sentido, né? E é o que a gente geralmente não faz, né? Então, encontrar espaço. A natureza é hoje uma grande catedral de espiritualidade, né? Então, se a gente consegue ter momentos de conexão, né, com a natureza, a gente vai estar quebrando esse mundo que não nos deixa parar, né? Tá sempre nos ocupando e as telas aí elas podem também ser um espaço de espiritualidade, né? Tem inclusive aplicativos de espiritualidade na tela, meditação guiada, tem tudo isso na própria tecnologia, né? Só que às vezes a gente já está tão intoxicado da tela que talvez o melhor seria mesmo a gente desligar e conectar de uma outra maneira. O processo da crise me lembra a ideia tradicional de que para moldar uma espada é necessário fogo, para a formulação do vinho é necessário pisar nas uvas e para a cristalização do diamante é necessária a pressão. Nada mais justo que para encontrarmos a essência de nossa espiritualidade seja necessária a crise. Sensacional aí o Érico, né? Henrico. É exatamente isso. Espiritualidade se alimenta de crise, viu? Se alimenta de crise. Se diz assim que existem três grandes caminhos para a espiritualidade. Interioridade, então dá tempo para se olhar, se perceber, ou na terapia, ou exercício que ajuda a conectar contigo mesmo. Então, encontrar esse espaço, qualidade de vida,
encontrar qualidade, né? Tentar ter qualidade, às vezes isso é bem difícil, mas tentar desenvolver espaços de qualidade, momentos de qualidade. Pode ser a refeição, de repente, de que nós temos que fazer todos os dias, né? Fazer a refeição com qualidade, comer algo gostoso, num ambiente legal, em uma companhia importante, né? Um alimento que é saudável. Isso é qualidade, né? Então, às vezes, não precisa buscar todo um pacote de qualidade, é desenvolver qualidade. E o terceiro, pessoal, o terceiro meio é a crise. Se diz das espiritualidades religiosas, eles chamam do deserto, né? A noite escura, né? Enfrentar as crises nos colocam, fazem isso que o Henrique está dizendo aí, né? Elas nos acrisolam, nos forjam de alguma maneira, né? Vamos descobrir quem somos lá na profundidade, muito através desses momentos de crise. Então, não ter medo da crise, não forçar ela, mas quando elas aparecem, tentar de alguma forma aprender com elas, né? Às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda. E aí as lideranças ou o terapeuta vai ajudar, né? Às vezes vai ser o médico, vai ser o enfermeiro, vai ser o assistente social que vai justamente nos ajudar nesse processo, porque quando a crise bate forte, às vezes é muito difícil a gente sair dela sozinho. E a espiritualidade como caminho para o outro, voltada para o reconhecimento de si no próximo, de superação de um ego menor para um eu verdadeiro, conectado, unitivo, o nós, que leva a verdadeira solidariedade e a compaixão, não seria uma das formas de transcendência que ansiamos na construção dos sentidos de vida? Não perder essa dimensão não seria uma chave para não nos desumanizarmos no cuidado, principalmente por parte daqueles que sofrem, por parte daqueles que cuidam. Exatamente, o Mikael aí, de novo. Agora eu vi aqui que é o Rainer, quem eu conheço, né? O Michael, na verdade, eu chamo de Rainer, não tinha visto teu nome completo aí, se tu tá ainda nos ouvindo. Espiritualidade vai para isso, né? Ela não é algo individual, porque o individualista vai sempre mais atrofiado que ajudar, né? Então você faz esse movimento para ti, mas você se desdobra depois para o outro, né? Para a vida, para as relações. E faz todo sentido, Rainer. Eu acho que eram esses. Sim, eu deixei compartilhado aqui que a Liga Laze, então, ela dispõe de meditação no campus da Unicinos. Então, quem quiser participar, encontrar um pouco esse seu interior, então, toda sexta-feira, às 13h15. Eu coloquei ali dois Instagram onde eu coloco muito material e convites e atividades. Então, se vocês quiserem me seguir também essa empresa que a gente trabalha com espiritualidade, psicologia, o Beatitude, desenvolvimento humano, são muito bem-vindos lá e a gente divulga muitas coisas. Agora vai ter em São Leopoldo, ali no campus da Este, 25 e 26 de abril, a gente vai ter um retiro de silêncio. Então, isso às vezes é para o pessoal um pouco assustador. Assim, as pessoas dizem, eu não vou lá, eu estou com medo desse negócio. Mas é extremamente terapêutico, né? A gente trabalha justamente o silêncio como uma ferramenta de exercitar a espiritualidade. A gente não vai ficar em silêncio todo o tempo. A gente conversa justamente porque o silêncio precisa ser instruído e precisa ser refletido, né? A gente reflete sobre o silêncio, mas vamos ter momentos de ficar quieto, de realmente se conectar consigo, com a outra pessoa, com o sagrado. Então, se quiser participar, a gente está divulgando lá nas redes. Mas muito legal que vocês têm isso, viu, pessoal? Muito bacana. Vocês estão dando uma contribuição aí imensa para as pessoas justamente exercitar essa dimensão humana. Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui agradecendo ao doutor por essa aula incrível, maravilhosa. Eu gostei muito, particularmente.
Então, talvez num próximo encontro a gente conversar um pouco mais. Então, em nome da LASE, a gente agradece muito. Agradeço muito, viu, Suzana, e todo o pessoal que abriu esse espaço para a conversa, né? E como eu disse antes, fico à disposição. E muito legal o que vocês estão fazendo. Então tá certo, tchau, boa noite a Boa todos, noite, obrigado um grande pela abraço. participação. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite, valeu, Boa Erlen. noite, muito obrigada.